Olá, bom dia. O impasse na região do Cajueiro foi alvo de protesto esta semana aqui em São Luís. Eles questionam a construção de um porto na região. Aqui no estúdio eu recebo hoje, como convidado, o professor Horácio Antunes, doutor em Sociologia, e a jornalista, nossa colega da casa, Cristiane Moraes. Bom dia, Etevaldo. Bom dia, Horácio. Bom dia, Horácio. Etevaldo. Bom dia, Cristiane. Bom dia aos telespectadores da TV Difusora. Cris. Bom, a gente está acompanhando, né, a TV tem acompanhado a questão de Cajueiro, né, e vendo aí que várias entidades estão lá presentes, né, junto com a comunidade. A gente tem uma novidade, né, dessa abordagem de ontem, né, a semana toda foi uma semana de reuniões, né, de protestos, inclusive em frente ao Palácio dos Leões, e a gente tem uma novidade. Que novidade é essa? Foi suspensa a licença para desmatamento da região, Horácio? Isso, ontem por volta de 18 horas nós tivemos essa notícia, depois de muita pressão, a tarde toda na Secretaria de Meio Ambiente, a notícia de que a Secretaria do Meio Ambiente suspendeu até que se termine uma vistoria que está sendo feita no local com relação às denúncias que foram feitas pelos moradores do Cajueiro e pelas instituições, entidades que estão apoiando aqueles que no Cajueiro têm resistido à construção do porto da WPR. Então a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, está fazendo uma vistoria para constatar essas denúncias realizadas. No entanto, até ontem à tarde, as máquinas continuavam desmatando o Cajueiro, né? E houve uma forte solicitação de membros da comunidade, da Defensoria Pública Estadual, que está dando um grande apoio aos moradores, cumprindo a sua função constitucional. E a partir dessa demanda, então, a Secretaria do Meio Ambiente emitiu um documento mandando paralisar as obras até que seja, então, concluídos os trabalhos de vistoria. Professor Horácio, vamos citar um pouco, né, o nosso telespectador. A gente trata de uma região da zona rural da cidade, né, um trecho que é posterior pós, né, o Porto de Itaqui. E aí tem um projeto de construção de um porto numa área que é uma área de remanescente quilombola, uma área, né, de extrativismo e tal. Qual a situação real hoje da comunidade com a empresa? Como é que se chega, né, a esse lugar para construir ou tentar construir esse porto, professor Horácio? Etevaldo, essa é uma discussão que vem acontecendo desde 2014. Em 2014, essa empresa chegou lá no povoado do Cajueiro, a princípio fazendo uma pesquisa socioeconômica, o que dizia ser uma pesquisa socioeconômica na região, e a empresa pretende, a intenção dela é de ocupar não toda a comunidade do Cajueiro, mas 200 hectares, que é o que corresponde a uma das localidades dentro do Cajueiro, chamada Praia de Parnauaçu, né? E essa empresa chega, então, comprando individualmente terrenos de pessoas que viviam ali. À época ela conseguiu comprar por valores irrisórios de no máximo 40 mil reais, mas alguns por 20 mil reais, 30 mil reais, os terrenos dessas pessoas, né, de forma ilegal, porque não é uma área que se trata de um assentamento realizado pelo ITERMA, pelo Instituto de Terras do Maranhão, em 1998, com titularidade reconhecida em cartório. A única titularidade reconhecida em cartório até 2007. Em 2007, o IBAMA fez um levantamento, um inventário na área para descobrir se havia proprietários na região. E o único que ela conseguiu constatar, o único que o IBAMA constatou, foi a titularidade dada pelo governo do estado a partir desse condomínio, né, de um condomínio criado para a comunidade, né, através de um assentamento. Só explicando melhor, isso foi no laudo realizado para os estudos para a reserva extrativista de Tauamirim. Então, isso tudo está documentado, né? E aí, a partir de 2014, chega a empresa WPR afirmando ter adquirido da BC3 Modal o terreno, né? Então é um indício muito claro de que há ali grilagem de terra, há uma fraude. É uma fraude, né? Então, pelo menos há algo muito sério a ser investigado. Né? A partir disso ela faz então aquisições individualizadas, por isso uma ilegalidade, porque está se tratando ali de um assentamento, e um assentamento feito em forma de condomínio. Portanto, ninguém poderia ter vendido individualmente,
né? E nem a empresa ter feito essa aquisição individual. Então a gente já começa o processo todo com irregularidades. Depois dessa aquisição, ela se instala ali na região. A forma de aquisição foi extremamente agressiva, porque eles levavam as pessoas que se dispunham a negociar com a empresa para o seu escritório, para um escritório de advocacia contratado no centro da cidade. Quando a pessoa assinava o contrato e recebia o dinheiro, imediatamente do próprio escritório dava-se a ordem e as casas eram derrubadas. Então, Mas era um território estranho para essa comunidade, né? Dentro do escritório, né? Quer dizer, completamente estranho para essa comunidade. E além disso, quando a pessoa voltava para o Cajueiro, a sua casa já estava derrubada, que era uma forma de intimidação, inclusive para evitar que alguém pudesse desistir do negócio, coisa assim, né? Só que nesse momento, várias famílias se rebelaram e disseram, minha casa, meu território, meu terreno não está à venda, é daqui que eu vivo, é aqui que eu projetei a minha vida, é daqui que eu criei meus filhos. Isso, a gente tem um depoimento do seu Joca, um senhor de mais de 80 anos, que ele diz, foi aqui que eu criei meus filhos, né? O seu Joca diz, eu não preciso de emprego, meu patrão é o mar e a terra. E eu trabalho nessa empresa há mais de 80 anos, o senhor. Eu nasci nisso, né? Eu nasci fazendo isso, né? Isso. E quem vai dar um emprego para um senhor de 80 anos? Ele pergunta, o seu Joca pergunta. Agora, Horácio, há uma série de incoerências nessa questão. É uma área considerada uma área industrial, mas é uma área essencialmente rural, onde a gente tem comunidades tradicionais e assentamentos, né, dentro dessa área da região metropolitana, né, de São Luís, dentro de São Luís mesmo, né? E não é só a comunidade de Cajueiro, mas outras comunidades como o Rio dos Cachorros, né? A gente vem vendo, né, essa novela acontecer aí em todas essas comunidades aí de São Luís das Almoradas. Pegando o gancho, Cristiane, o que diz a lei de zoneamento da cidade sobre essa região? O que diz, né? A lei de zoneamento de São Luís é de 1992. Naquela lei de 92, a área do Cajueiro está classificada como zona industrial. Especificamente aonde eles desejam construir o porto. Certo. Isso cria um problema legal para se construir o porto, porque você só pode construir porto a partir da legislação das cidades de 2000, né, o Estatuto da Cidade, segundo o zoneamento estabelecido, e deveria ser considerado como zona portuária. Então, há uma ilegalidade aí, inclusive a Prefeitura de São Luís comete uma ilegalidade quando ela emite um parecer de lei do uso do solo, né, uma certidão de uso do solo, dizendo que é possível se construir o porto ali. Então, isso já é algo que está sendo contestado na Justiça e é uma irregularidade cometida também pela Prefeitura de São Luís. Então, nós temos aqui irregularidade cometida pela Prefeitura de São Luís, pela empresa, né, e também pelo governo do estado, na medida em que quem dá a lei de instalação, a licença de instalação, e deu uma licença prévia foi o governo do estado. Essas licenças ambientais dadas são uma história longa também que merece ser contada, vem sendo, inclusive com estudos já realizados a respeito disso, mas é uma outra situação repleta de irregularidades. A primeira licença prévia que foi dada foi ainda no governo Rosiana, em 2014, no apagar das luzes do governo, numa situação esdrúxula, porque assim, os prazos em absoluto eram cumpridos. Para vocês terem uma ideia, num prazo de 6 horas se avaliou um relatório de mais de 1.200 páginas. Então, e rapidinho se derruba uma casa. Quanta celeridade, né? Assim, quanta rapidez. E isso feito no final, no apagar das luzes do governo Rosiana. Isso foi em dezembro, na verdade, né? Foi em dezembro mesmo, 2014. Acabando o governo mesmo, finalzinho do governo, né? E em outubro de 2014, foi feita uma audiência pública no quartel-geral da Polícia Militar, no Calhau, sem publicidade no local. E essa audiência pública que está sendo reconhecida como sendo a audiência da comunidade. E sem a participação da comunidade nessa audiência pública que é realizada no Calhau. Então, o Cajueiro não foi ouvido, as comunidades do entorno não foram ouvidas, as comunidades na reserva extrativista, porque há uma demanda pela reserva extrativista de Tauamiri na área, que pega essas comunidades tradicionais que você citou, Rio dos Cachorros, Taim, Limoeiro, Porto Grande, mas também a ilha de Tauamiri, que tem ali as comunidades de Jacamim, de
Ilha Pequena, em Baubau, Amapá, a própria comunidade de Tauá-Mirim. Nenhuma dessas comunidades foi ouvida nesse processo e todas elas estão implicadas. Então, esse processo todo tem irregularidade. O governo Flávio Dino, muito sabiamente, no início do governo, suspendeu a licença. Essas duas licenças? Não, a licença prévia. Até então era só a licença prévia. Tá. Ele suspendeu a licença prévia para estudos, mas, posteriormente, em 2016, já havia sido emitida nova licença prévia nessa SEMA atual, sem considerar a necessidade da audiência pública, sem ter feito a audiência pública. Há que se chamar a atenção aqui que, dentro do prazo legal, houve solicitação de audiência pública na comunidade do Cajueiro, feito pela Defensoria Pública Estadual, isso registrado, protocolado, e isso não foi considerado, e a lei prevê que, se há uma demanda por audiência pública, ela tem que ser realizada. Então, nós estamos tratando de um processo repleto de fraudes, e fraudes que estão envolvendo o governo do Estado, a Prefeitura Municipal e a própria empresa. Nós estamos aqui diante de um potencial de um escândalo nacional e internacional. Sim. E isso tem que ser Nesse caso da audiência, Cris, professor Horácio, tem um dado que é curioso, assim, além de não fazer na comunidade, no entorno da comunidade, você traz a audiência para o comando da PM de um modo intimidatório, né? Assim, quem é que vai ao comando da PM? Poder coercitivo, né? Se colocar, um processo de coerção gigantesco, né? Esse negócio de fazer no comando da PM é uma forma de fraudar o processo. Porque quando você faz isso, você cria uma intimidação terrível para aquela comunidade que já estava assustada, já tinha tido direitos vilipendiados, né? Que desejava resistir, estava resistindo, né? E aí, Tevaldo, ainda a empresa fez uma outra coisa, uma barbaridade, que foi no dia 18 de dezembro de 2014, sem ter adquirido esses terrenos, sem ter negociado com seus moradores, ela derrubou 18 casas. Essas 18 casas derrubadas na véspera do Natal, na época provocou-se inclusive um escândalo mesmo em São Luís, isso foi amplamente divulgado, né? Passou por um processo de verificação de um inquérito na polícia, na Secretaria de Segurança Pública. Esse inquérito foi concluído somente agora, no ano de 2017, quer dizer, quase 3 anos depois, em julho, segundo a informação que o secretário de Segurança Pública nos passou, ele foi concluído agora em julho, e foi concluído com indiciamento de 2 diretores da WPR por crime. Então, há um reconhecimento por parte da Polícia Militar do Maranhão, ou da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, há um reconhecimento de que houve um crime e houve indiciamento de 2 diretores da WPR. Isso foi mandado para a Justiça, esse processo está mandado para a Justiça, e tem que se considerar que essas 18 casas até hoje não foram indenizadas. Esses moradores, nós temos situações dramáticas de gente que está vivendo até hoje em casa de ameaçada de cair e tudo mais, porque já estava com a sua casa praticamente pronta, preparando para se mudar para o Natal, para passar o Natal com a família na casa nova, e teve sua casa derrubada. Então, são muitas arbitrariedades cometidas nesses anos. Horácio, a gente vê todas essas violações aí que você está relatando, que a gente tem acompanhado, e nesse processo de desmatamento lá também se coloca em risco também todo um sistema de crenças, né, daquelas comunidades, né, que também guarda ali um território sagrado, né, uma religião ligada à cultura afro, né? Então, quando você derruba uma árvore, quando você mexe, né, com aquele ambiente ali, né, você também está mexendo com esse território sagrado, né? Sim, nós temos lá no território do Cajueiro o Morro do Egito. O Morro do Egito foi o primeiro terreiro de mina do Maranhão. Ele dá origem ao culto afro no Maranhão. Do Morro do Egito é que saíram muitos pais de santo, né, importantes para a afirmação do culto afro aqui. Por exemplo, o pai Euclides, pai Euclides, falecido recentemente, é filho do terreiro do Egito, né? Então nós temos vários, não só do Maranhão, nós temos inclusive terreiros no Pará, terreiros no Rio de Janeiro, que têm a sua filiação vinculada ao terreiro do Egito. O terreiro, o Morro do Egito propriamente não está sendo afetado pelo desmatamento,
mas todo aquele território compõe um território sagrado, né? Então, nós temos no Cajueiro hoje, como em todos os lugares, pessoas vinculadas a várias religiões. Nós temos evangélicos, católicos, vinculados ao culto afro, mas aquele território, para o culto afro brasileiro, ele tem um significado extremamente importante e está sendo agredido com aquele desmatamento, porque no culto afro há também uma devoção e uma necessidade de manutenção de territórios preservados, né? Então, o desmatamento ali é uma agressão também a essa tradição religiosa típica do Maranhão e importante de ser conservada. Braço, nesses projetos todos, e aí o Maranhão vive isso desde os anos 70, esse projeto mineiro, siderúrgico, agora petrolífero, sempre há duas palavrinhas que são chaves para esse tipo de discurso. Desenvolver, modernizar. Isso de fato desenvolve, moderniza uma comunidade, uma região como aquela, ou a ilha de São Luís, Horácio, como é que você... Olha, nós temos, o Maranhão é fruto hoje, o Maranhão que nós vivemos hoje, esse Maranhão com índices terríveis de desenvolvimento humano, com índices de pobreza, de miserabilidade muito grandes, ele é fruto de 40 anos de desenvolvimento. Nós temos desde a década de 60 inúmeros projetos que vêm sendo colocados no Maranhão. Nós temos aqui em São Luís a maior planta industrial de produção de alumínio do mundo. Nós temos aqui em São Luís um porto que exporta minério de ferro em quantidades extraordinárias. Uma série de iniciativas desenvolvimentistas têm sido colocadas aqui. No entanto, é uma aposta de desenvolvimento econômico equivocada. Equivocada por quê? Porque ela está baseada numa economia de enclave. O que é a economia de enclave? São grandes empreendimentos que se instalam em determinados territórios, pouco se articulam com esses territórios nos quais estão instalados, retiram quantidades enormes de riqueza desse território e essa riqueza não fica no local. Nós passamos aqui, São Luís hoje é uma das cidades mais ricas do país. Segundo os dados que o IBGE produz, São Luís é o 16º PIB entre as cidades brasileiras. O Maranhão é o 15º PIB entre os estados brasileiros. Então nós estamos tratando de um estado rico, que produz riqueza ou que passa muita riqueza por aqui. E essa riqueza não fica, ela não se distribui. Quem usufrui dela é parte muito pequena de uma elite predatória que pega a rebarba de projetos, porque quem ganha efetivamente nem é essa elite maranhense que funciona mais ou menos como a mutuca do boi, que fica em torno do boi para ver se suga um pouquinho de sangue. E esse pouquinho de sangue aqui no Maranhão faz muita diferença. Permite ir nos jatinhos para a Europa, permite criar seus filhos estudando na Suíça. Ou seus latifúndios, né? Tendo seus latifúndios. Mas essa é uma elite pequena e chega a ser muito tacanha, porque não reconhece os potenciais efetivos de crescimento econômico que o Estado tem e permite que o Estado seja vilipendiado numa situação colonial. E para esses territórios periféricos em torno desses projetos de desenvolvimento, isso são números apenas, porque essas comunidades elas não veem o resultado disso, né? Nós podemos pegar um exemplo muito claro aqui da área do Itaquibacanga, que é uma das regiões de maior concentração de miséria na ilha. Professor Horácio, a gente vai tratar desse assunto do Bacanga, geração de emprego e renda, no próximo bloco, que também é crise. A gente terá um outro convidado, tá? Então vamos a um rápido intervalo, na volta com o professor Horácio, Cristiane Moraes e um outro convidado que a gente vai dizer no próximo bloco. De volta com o programa Resenha, e aqui no estúdio nós recebemos também Rafael Silva, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Rafael, obrigado, bom dia. Bom dia, Rafael. Né? A gente encerrou o primeiro bloco com uma questão que o professor Horácio relatava sobre a área de Itaquibacanga. Professor Horácio. Como eu estava dizendo, a área de Itaquibacanga é uma área hoje em que se concentra posições de pobreza e a área vizinha aos grandes projetos do Maranhão. Ela é a prova viva de que esse tipo de política de enclave, de política econômica de instalação de enclaves, não gera riqueza, pelo contrário, ela gera miséria.
E ela gera miséria também quando ela promove o que está querendo se promover no Cajueiro hoje. No Cajueiro, as pessoas são pobres porque falta política pública ali para aquela área. O que o pessoal do Cajueiro reclama hoje? É a falta do asfalto, porque eles não têm, ou da pavimentação da estrada, então que cria muitos problemas na época da chuva e na época da seca também, por causa da poeira. A falta de escola, porque só tem uma escola que funciona precariamente lá, só de ensino fundamental. A falta de não tem um posto de saúde. Então, essas políticas não existem, não existe educação, não existe saúde, não existe transporte. É isso que as pessoas estão reclamando. O ônibus chega lá de uma em uma hora, essa dificuldade de que há uma reclamação. No entanto, as pessoas não são miseráveis. Elas têm o que comer, elas têm do que sobreviver, elas têm de onde tirar renda. Uma das coisas que as pessoas chamam a atenção no Cajueiro é que aquela é uma área de pesca importantíssima da cidade. É a área mais piscosa de São Luís, que significa a área que tem mais peixe em São Luís. Os pescadores lá dizem o seguinte: aqui nós não precisamos embarcar, a gente vai para a praia, joga a rede e sai com a produção. E o Cajueiro não atende somente os moradores do Cajueiro. O pessoal do Anjo da Guarda, da Vila Maranhão, da Vila Conceição, de vários povoados da região da zona rural de São Luís, vão até o Cajueiro para pescar ali. A natureza ali é generosa. A construção do porto é exatamente na praia em que há maior viscosidade. E não só do peixe, há uma grande produção de camarão, e principalmente camarão sete barbas ali. Então, essa característica da pesca ali na região, inclusive, foi agora, não só no Cajueiro, mas em toda a reserva extrativista de Tauamirim, constatada na tese de doutorado de Clarissa Lobato, que é uma professora do IFMA, e defendida na Universidade do Ceará, que dá um quadro de que efetivamente há uma produção pesqueira nessa região. E isso tudo está sob ameaça. E como eu estava dizendo, aquelas pessoas ali não são pobres, porque se não tem outra fonte de renda, de fome eles não passam. De fome eles não morrem, fome eles não passam. Ali tem a produção das frutas, nessa época agora, a jaca, toda vez que eu vou visitar o Cajueiro, eu volto para casa com manga, com jaca, e que eles, com caju, que eles retiram também para a sua sobrevivência, eles comercializam, eles têm agricultura familiar existente na região. Então tudo isso está sob ameaça. E a ameaça mais grave agora com o desmatamento recente. Mais de 60 hectares foram desmatados durante essas 2 últimas semanas. Vamos ver agora, Etevaldo, junto com o Rafael e o meu professor, ele é meu professor. Vamos ver o VT que a gente fez ontem, o Olavo Sampaio acompanhou o protesto dessa comunidade, também das entidades lá em frente ao Palácio dos Leões. Dezenas de pessoas se reuniram em frente ao Palácio dos Leões com faixas e cartazes, pedindo a retirada das máquinas da área. Entre os manifestantes, havia mulheres e crianças. Eles questionam a legalidade do desmatamento no Cajueiro, que está expulsando a comunidade. Estão desmatando os morros, onde isso vai assoerar todinho para dentro dos mangues. E também, a gente sabe que hoje não dá para a gente aceitar, porque Cajueiro é um assentamento trabalhador rural. São famílias inteiras que vivem da pesca e estão preocupadas com a moradia e o sustento. O Cajueiro, ele está em grande foco, em grande males dessa empresa. A comunidade não pode viver tanto à mercê assim do jeito que está acontecendo no Cajueiro. O processo começou em 1998, quando o assentamento foi legalizado e a comunidade recebeu documentos dando a posse a cada um dos moradores sobre os seus imóveis. Mas em 2014, essa empresa chegou na área fazendo um desmatamento e chegou a derrubar 19 casas. Até hoje, nenhum morador foi indenizado. Eles acabam com tudo que a gente tem, quebra as coisas da gente, tudo que a gente tem, eles acabam com tudo. Eles chegam, eles não querem nem saber. Bom, em nota, a W Torre disse que tem todas as licenças necessárias para o início de obras e, por conta disso, iniciou os trabalhos de supressão vegetal. A empresa disse ainda que grande parcela da comunidade do Cajueiro situa-se fora da área a ser instalado o terminal portuário de São Luís. Então, essa foi a nota oficial, Horácio, Rafael, que a W Torre divulgou. Rafael. Você falava, posso só fazer uma perguntinha aqui para o Horácio, que ele falava exatamente da questão
da pobreza, né? E lá na sociologia a gente estuda muito essa construção da pobreza, né? Que isso interessa muito, né? Essa construção a esses grandes projetos de desenvolvimento, não é isso, Horácio? Sim, e inclusive eles se apresentam como solução dos problemas. E é uma grande promessa que eles fazem, que é uma promessa falaciosa, que é a do emprego, né? E chega com a ilusão do emprego. Além de provocar divisões nas comunidades que estão resistindo, essa ilusão do emprego é algo que a gente tem que constatar melhor a partir de estudos que revelem o que efetivamente gera de emprego uma empresa de enclave como essa. Né? Eu posso dar um exemplo de uma grande empresa implantada aqui na zona rural de São Luís, que é a Termoelétrica do Porto do Itaqui, que chegou aqui propagandeando 2.500 empregos, gerou 2.500 empregos no período da construção, mas que eram empregos precários, mal remunerados, temporários, né? E que hoje funciona com cerca de 103 trabalhadores. Então, de 2.500 para 103. E desses 103, são pessoas que... porque nós estamos hoje num momento do desenvolvimento tecnológico que é um momento poupador de mão de obra. Isso está por mais que demonstrado em toda a literatura a respeito da questão do trabalho e do desenvolvimento econômico. Nesse momento de empreendimentos poupadores de mão de obra, eles não geram emprego efetivamente. Se a gente for, nós analisamos o EIA-RIMA apresentado, que é o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ao meio ambiente da WPR, para verificar o que eles colocavam em termos de empregos. Eles prometeram na construção do porto, prometeram não, está no estudo apresentado por eles, a Secretaria do Meio Ambiente, a geração de 800 empregos. Mas 800 empregos na fase de construção do porto. Após o seu funcionamento, são 180 empregos. 800 empregos não compensa o desastre ambiental e nem o desastre social que essa empresa está fazendo. Os 800 empregos na fase de construção. Quer dizer, temporário, né? Temporários, mal remunerados, porque são empregos para o trabalho braçal. Isso não compensa o desastre ambiental e social que ela está promovendo. E depois, no seu funcionamento, esses 800 se reduzem para 180. Não são números que a gente está criando, são números que a empresa apresentou. E esses números, inclusive, a gente não consegue, só conseguimos chegar nele quando você começa a somar o que aparece no EIA-RIMA. Porque em nenhum momento é tão vergonhoso que eles não apresentam as totalizações. Nós que tivemos que fazer a totalização a partir do estudo. Então, quando eles apresentam esses dados, a gente fica evidente, né, que a promessa de emprego, e depois a promessa é falaciosa, porque o que aparece na imprensa, inicialmente eles falavam em 5.000 empregos. Depois, isso, as primeiras notícias que aconteceram lá em 2014 falavam em 5.000. Depois reduziram para 4.000. Ultimamente tem falado em 3.500. Mas isso é falácia para enganar a população por um empreendimento que não é maranhense, é de uma empresa paulista, a WTOR. A WTOR é uma empresa que está falida, é uma empresa que está em situação, ela deve bilhões e fez um acordo com a empresa chinesa e está querendo agora, a partir desse empreendimento, conseguir trazer capital chinês, não para criar um empreendimento que favoreça a economia maranhense, mas para salvar a sua situação falimentar. Não sei, Rafael, talvez gostaria de contribuir também nessa. Rafael, você falava que a Ilha de São Luís tem o maior número de reintegração de posse, né? Que a gente está falando de uma ilha e a gente está falando da capital do estado, né? De um estado que é territorialmente muito grande. Todo esse cenário, né? Uma situação como essa, ela demonstra que há uma ideia de desenvolvimento que é colocada de cima para baixo, que impacta gravemente a população que mais precisa da atuação do Estado em sua defesa, né? Essa população, ela não é respeitada no sentido de participar do processo de tomada de decisão acerca do que está ali afetando diretamente suas vidas, né? E ela, efetivamente, nós estamos tratando tanto ali do Cajueiro como da população do entorno do Cajueiro, que muito bem aqui falou o professor Horácio,
né, na área que fica localizada na reserva extrativista de Tauamirim, né, essas populações, elas se tornam populações migratórias à força, por conta de sucessivos processos de despejos forçados que vão sendo colocados. O que está ocorrendo hoje no Cajueiro, se nós formos acompanhar essas famílias, né, esses empreendimentos sendo instalados, essas famílias sendo removidas, elas serão famílias que irão para novas ocupações. Elas serão relegadas aos planos das ocupações, que algumas pessoas chamam de invasões, né? Quer dizer, são pessoas que vão ter totalmente destruído o seu modo de vida, porque apesar de serem pessoas de baixa renda, elas têm um modo de vida dentro de um território que permite uma qualidade do bem viver, né? Isso sendo destruído, esses grupos, eles vão se tornar pessoas que vão lutar por um teto. Daqui a pouco nós vamos ver essas famílias sendo despejadas de outros locais. E veja, toda essa estrutura dessas promessas, desse desenvolvimento, que é um desenvolvimento concentrador de riqueza, ele desemboca nesse fato. São Luís, a ilha, né, tem cerca de 60% dos despejos forçados do Maranhão, né? São essas populações que são expulsas do campo, que têm seus territórios tradicionais destruídos e que vêm para a ilha com a promessa de terem acesso a essa riqueza, né? E são promessas falsas. E elas estão aí, sendo despejadas, dia a dia. A gente tem um caso lá nessa mesma região, que é o caso da termoelétrica. Quer dizer, há um deslocamento das famílias daquela área que está a termoelétrica. As pessoas vão para onde, Rafael Horácio? Quer dizer, as pessoas têm a promessa, como teve os 80, de ir para um lugar específico, ou aquilo tu paga por aquele valor que tu define, que valor é aquele, e tu paga e no sai caso fora. do Cajueiro, especificamente, o que a empresa tentou fazer é pagar uma indenização e a pessoa que se virasse. Se virem. Isso, inclusive, contrariando o que é previsto legalmente para instalação de empreendimentos desse tipo, né? E a gente já falou anteriormente, né? Contrariando o fato de que ali é um assentamento feito estadual, feito pelo ITERMA. Então, isso não poderia ser feito, entende? Então, aí a irregularidade é completa. Mas no caso da termoelétrica do Porto do Itaqui, a gente tem um exemplo que é apresentado pela atual dona da termoelétrica, que é a Eneva, mas essa termoelétrica foi construída pela MPX, que era uma empresa do Eike Batista, que faliu e foi preso, aquela coisa toda. Depois ele vendeu para a Eneva E.ON, que é uma empresa alemã. Então, nós temos uma empresa alemã extraindo energia, produzindo energia aqui no Maranhão, poluindo. Um detalhe que é importante, na produção de energia você não gera imposto no lugar de produção, na energia é no lugar de consumo que você gera imposto. Então, ali não produz imposto para o Estado nem para o município, e o município vai arcar com as consequências disso, porque a poluição, a termoelétrica de carvão é o pior tipo de produção de energia que existe, porque é a mais poluente, a menos recomendável. Isso foi feito com permissão legal. Legal não? Legal, né? Da SEMA, do IBAMA também na época. Mas o que aconteceu com os moradores? Eram 85 famílias da Vila Madureira, que nesse caso foram deslocados e reassentados em outro lugar. Que lugar era esse? O residencial Nova Canaã, que fica atrás do cemitério ali de Passo do Lumiar, e a comunidade foi reassentada lá com casas, na época, a promessa que eles iam para casa toda mobiliada, estava de fato com computador, aí esse computador virou um fetiche, um anúncio de que isso era uma coisa muito importante que estava sendo feito. No entanto, eram casas, como dizem alguns moradores que foram relocados para lá, deslocados para aquela região, eram casas de pombo, que é aquelas casas pequenininhas, feitas no padrão desses reassentamentos mesmo, quando eles viviam em casas até em condições estruturais piores, mas com terreno, com possibilidade de plantar, de criar animais e tal. Eles não puderam, no deslocamento, né, quando foram para os ônibus, levar nem as mudas de planta e nem os seus animais, porque lá não tem quintal, não tem onde plantar, onde criar. E o campo agrícola, que foi destinado a eles, a 6 quilômetros do lugar de moradia. Era uma comunidade de pescadores, porque estava próximo ao mar, e eles estão num lugar distante do mar. Então, todo modo de vida foi desarticulado.
E aí isso é o que a gente vai chamar então do desenvolvimento que gera miséria. Porque como o Rafael já estava falando, essas comunidades que são deslocadas, elas acabam parando na periferia da cidade. E sem condição, e na periferia, sem terra para plantar. Aí a gente tem uma pobreza real, né? Sem terra para plantar, sem o mar para pescar, sem a mata para extrair frutas, o babaçu, a juçara, o buriti, né, outras frutas que tem ali no próprio mato, sem as mangueiras, sem a jaqueira, sem o cajual, você fica sem condição de produzir renda e de garantir a sobrevivência da própria família. Eu já falei disso antes, mas os pescadores lá do Cajueiro dizem que quando você não tem nada para comer, você joga a rede no mar, você vem com camarão. O camarão que é tão caro aqui no centro da cidade, lá faz parte do cotidiano deles comer o camarão. Agora, se eles vão para a periferia da cidade, distante do mar, distante desses recursos naturais, como é que você vai garantir a sobrevivência? Aí sim gera miséria. Então, e isso quem gera é quem desloca eles. Como disse seu Davi, nós vivíamos aqui, seu Davi, um dos moradores do Cajueiro, nós vivíamos aqui no nosso sossego. E essa empresa veio para tirar o nosso sossego. Esse é um termo muito recorrente, eu acho interessante, nas pesquisas, nas entrevistas que a gente faz com os moradores e nas situações públicas de audiências, reuniões, assembleias. O termo sossego é um termo muito recorrente. Sim. Porque essas pessoas vivem no sossego. Elas têm as suas dificuldades. Faltam políticas públicas. Mas ao invés de você fazer políticas públicas para minorar essas dificuldades, o que nós temos são políticas econômicas, políticas econômicas que vão destruir o sossego dessas pessoas. E aqui eu acho uma situação que eu acho que tem que ser pensada no Maranhão, porque a Secretaria de Indústria e Comércio é extremamente responsável por esse processo. Porque esse modelo de desenvolvimento tem sido capitaneado no governo Flávio, como foi no governo Rosiana, pela Secretaria de Indústria e Comércio, que à época era chamada Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Mas é uma secretaria que tem implementado um tipo de política de desenvolvimento que mantém a mesma lógica do modelo de desenvolvimento anterior. E esse modelo de desenvolvimento é predatório. Esse modelo de desenvolvimento é que gera miséria. Esse modelo de desenvolvimento é que gera os índices de desenvolvimento humano que nós estamos vivendo hoje. Aí não adianta você criar um mais IDH sem alterar essas políticas, que são políticas... desculpa, eu estou falando... Sem alterar o modelo, né? Sem alterar esse modelo. Né? Sem alterar o modelo, que é um modelo que tem uma característica colonial. Por que colonial? O que é a colônia? A colônia é um território que é governado por outrem. A colônia é um território que é governado por interesses externos. E atende à produção de riqueza para outro e não para o próprio território. Quando a gente mantém esse processo, a gente mantém uma política, uma postura colonial e, portanto, de submissão colonial. Você abandona os interesses dos moradores locais para atender interesses externos. Nós ouvimos em Palácio, numa das audiências, que a situação do Cajueiro era complicada porque aquela é uma área de interesse do grande capital, do grande comércio internacional. Então, o Maranhão se submete, baixa a sua cabeça aos interesses do grande comércio internacional. Uma loja no capital, né? Horácio, Cris, Rafael, a gente vai um rápido intervalo e já voltamos já. Desculpa, gente, eu empolgo aí. A esperança de melhorar de vida. A esperança de ajudar quem precisa. A esperança de realizar sonhos. Esse é o Natal de Esperança Maracap. Você ajuda o Hospital do Câncer Aldenor Abelo e pode ficar de bolso cheio. Do primeiro ao terceiro prêmio são 10 mil reais cada. No quarto prêmio são 100 mil, papai. 100 mil reais. E ainda tem 40 rodadas da sorte de R$1.000. Mais chances de ganhar. Maracap, realizando sonhos. Meus amigos de todo o Maranhão, tivemos um ano difícil para a classe trabalhadora brasileira.
O trabalhador foi alvo de injustiças patrocinadas pelo governo federal. Perdeu direitos com a reforma trabalhista e agora sofre ameaça com a reforma da Previdência. Quero me dirigir especialmente a você, trabalhador, para reafirmar o meu compromisso com a defesa dos seus interesses. Feliz Natal e um 2018 de paz, vitória e trabalho para todos. Prepare-se que dia 31 tem o maior Réveillon de todos os tempos. Três Amores Gigante. 6 áreas de shows tocando ao mesmo tempo. Tenda Mix 94, Tenda Jamaica, Tenda Pancadão, Palco Cabaré do Lasca, Palco Sertão e Palco Folia. Você nunca viu nada igual. E atenção, promoção casadinha, só R$40. Corre e adquira já seu ingresso em uma das óticas Veja ou Rei da Carne de Sol. Três Amores Gigantes. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Estamos de volta com o programa Resenha, neste terceiro e último bloco do programa. Nosso convidado de hoje é o professor Horácio Antunes da UFMA, o advogado Rafael Silva. Cris. Bom, queria perguntar para ti, Rafael, a gente é signatário de tantos tratados internacionais, avançamos em muitas leis, a Constituição de 1988 está aí, né, prevendo audiências para que essas questões sejam discutidas em um grande fórum, né, com essas populações de interesse, mas parece que é uma luta assim, tão difícil de ser vencida, porque a gente vê o próprio Estado brasileiro que aprova essas leis, né, e que assina esses tratados, é o mesmo que também assina esses acordos com essas empresas e com esse modelo, né, de desenvolvimento? Isso é verdade, porque uma coisa fundamental, por exemplo, nessa situação, como a situação do Cajueiro, né, que é uma situação de uma comunidade, uma coletividade, que envolve inclusive comunidades ao redor, né, que são impactadas gravemente por um projeto econômico concentrador de riqueza, né? Ele não muda essa dinâmica. A legislação, né, tratados internacionais, a Constituição Federal, a própria legislação, até mesmo ambiental, né, ela coloca a questão das audiências públicas. Mas veja só, a gente não está falando apenas das pessoas serem informadas do projeto que vai se instalar. O que a Constituição estabelece é exatamente a participação da população, o poder de decisão também, na construção das políticas públicas, na definição das políticas, e não apenas ser informado do que vai ser implementado e o que será de suas vidas, né? Esse modelo de cima para baixo, né? Esse modelo sendo colocado dessa forma. Então, efetivamente, o caso do Cajueiro, eu digo assim, eu acho que eles conseguiram cometer todas as ilegalidades possíveis, né? Ilegalidades que passam por questões, por exemplo, a utilização de milícia privada. Eles utilizaram efetivamente um grupo de milícia privada. De jagunços pessoas armadas, contratadas de uma empresa. Veja bem, a Comissão Pastoral da Terra requisitou à Polícia Federal, formalmente, por ofício, informações sobre a empresa contratada pela WPR para realizar a chamada segurança privada lá quando ela começou seus ataques aos moradores. E a resposta que nós tivemos da Polícia Federal era que a empresa então contratada era uma empresa que tinha uma determinação da Polícia Federal para parar o seu funcionamento, porque ela era completamente irregular. Ela tinha apenas as jaquetas escritas segurança privada, né? Mas ela não tinha a formalização, não tinha a autorização de funcionamento pela Polícia Federal. Toda empresa de segurança privada precisa ter isso. Por que uma empresa que tem R$1 bilhão para fazer uma construção contrata uma empresa de segurança de fachada? Por quê? Porque não tem recurso para contratar uma empresa? Não. É porque era uma estratégia de destruição da resistência popular através do medo, através do terror.
Ou seja, a gente está diante de uma empresa que tem uma atuação criminosa, né? E ela, evidentemente, tem um poder econômico incomparável, né, ao poder de articulação da comunidade afetada. Então você chega com esse poder econômico e você começa a mover estruturas que vão desde essa autorização até mesmo as formas como esses licenciamentos foram sendo dados. Porque, efetivamente, se a lei de zoneamento não autoriza a construção de porto naquele local, o Ministério Público, através da Promotoria do Meio Ambiente, né, afirmou documentalmente que não há possibilidade de construção do porto sem autorizar a mudança da lei de zoneamento. E para a mudança da lei de zoneamento é preciso alteração do plano diretor, né? Então, quer dizer, a promotoria agrária, por sua vez, discute que ali é um caso de uma suspeita muito contundente de grilagem de terra. Então, como isso tem andado dessa forma, sem que essas questões fundamentais tenham sido definitivamente resolvidas, elas não foram resolvidas, elas estão sendo discutidas na justiça e o empreendimento está colocando como se fosse um fato consumado, querendo construir um fato consumado para que essas questões fiquem questões fundamentais, jurídicas, éticas, políticas, sendo colocadas como se não tivessem mais, perdessem seu objeto. Isso é inadmissível. E, Rafael, tem um outro detalhe ainda muito importante, é que ela começa, o que eufemisticamente é chamado de supressão de vegetação, e que, para que a comunidade entenda do que está se tratando, é desmatamento. Você começa o desmatamento sem que tenha sido resolvida toda a questão fundiária, quer dizer, com moradores na área. Isso cria uma situação muito grave. Tem um depoimento de um morador lá que diz, olha, meu filho de 3 anos não pode mais sair da porta para fora, da casa para fora, porque o desmatamento está a 3 metros da minha casa e já aparece jararaca no quintal de casa. Porque com desmatamento você tem o aparecimento de jararaca, cobra, jacaré, aranha, caranguejeira, tudo isso começa a aparecer nas casas. Então, porque como é que você começa a desmatar uma área sem que seja resolvida a questão fundiária, sem que as pessoas sejam efetivamente deslocadas dali? Então tem uma irregularidade nisso também. Desculpa, Rafael. Não, mas é isso mesmo. Eu queria aproveitar isso da parte de vocês e a gente trazer para cá algo que guarda muita semelhança com o que vive hoje de Cajueiro e o entorno, que é ampliação do CLA. A gente fala de um projeto ali que é do porto, do Minas Siderúrgico, que vai para o outro lado, que é essa coisa do também desenvolvimento, de chegar não sei aonde. É o mesmo modelo também, né? Que é o mesmo modelo, quer dizer, como é que vocês também têm visto isso, Horácio e Rafael, esse caso de Alcântara também que está aí nas nossas portas. A gente está tratando do mesmo problema afetando populações em locais diferentes, né? A situação de Alcântara com a expansão do centro de lançamento, quer dizer, uma coisa que salta aos olhos, né? Da brutalidade como o processo é feito, né? De fato, há inclusive dentro do próprio INCRA já um grupo de trabalho para tratar da remoção de comunidades quilombolas, que são também comunidades tradicionais, né? E as pessoas são pegas de forma que ficam atônitas, aturdidas, né? Com essas situações. É sempre essa ideia de uma forma de desenvolvimento que são palavras que são utilizadas para encobrir uma realidade que é o quê? É uma realidade de destruição de formas de vida, de coletividades pobres, evidentemente, e coletividades que terão a sua vida piorada, né? Isso está colocado em Alcântara com a expansão do centro de lançamento para atender interesses que não são interesses da população de Alcântara, não são interesses da população maranhense, não são interesses da população brasileira, né? Então, a quem atende? Evidentemente, a gente está tratando de situações que só estão ocorrendo com esse nível de brutalidade porque, evidentemente, há pessoas, há grupos que estão se beneficiando. Esses grupos estão no topo da pirâmide econômica, social e política, né? Esses grupos têm um nível de articulação que não se dá no espaço público, dentro de gabinetes, né? Dentro de reuniões às quais a população não tem qualquer acesso,
e ali são tomadas as decisões fundamentais, né? E nós temos que nos articular, as comunidades têm que se mobilizar de uma forma contundente, né, em processos extremamente desgastantes, mas que são necessários para tentar minimamente demonstrar que há um conjunto de pessoas que se querem ouvido, que não importa. São pessoas que não importam para esses grupos econômicos e políticos que têm interesses próprios, né, e que não se importam com essas pessoas. São pessoas que são tratadas como lixo, como coisa que deve ser retirada porque está atrapalhando o interesse de alguém. E nem o passado, essa política não aprende nem com o passado, porque a gente já viu esse genocídio cultural acontecer em Alcântara, a gente já viu essas comunidades saírem do litoral para irem para os continentes, para as agrovilas, num sistema de vida completamente diferente daqueles, né, daquele sistema que elas já viviam, deixaram seus cemitérios lá próximo das praias, para entrarem lá elas têm que pedir autorização, quer dizer, e estão longe do mar, né, tiveram que plantar numa terra que não produz praticamente nada, né, Horácio? Cristiane, em 2005, juntamente com a professora Maristela de Paula Andrade, o professor Benedito Souza Filho e um grupo grande de estudantes, nós fizemos uma pesquisa sobre segurança alimentar em Alcântara depois da instalação do centro de lançamento. É um desastre. Nós publicamos um livro à época chamado Fome de Farinha, e esse livro é o testemunho do desastre desse tipo de projeto. No processo de pesquisa eu fazia entrevista com o Hinaldo, de um povoado de uma agrovila chamada Espera, e o Hinaldo dava o seu depoimento chorando, dizendo o seguinte: olha, dos meus parentes com mais de 15 anos que foram para São Luís, hoje todos estão em Pedrinhas. Isso é uma vergonha para os meus tios, porque criaram seus filhos sempre dentro do padrão de cultura e de civilização que eles tinham ali localmente. Isso tudo é quebrado quando vem para o centro, para a periferia da cidade. E hoje o que nós temos? Alcântara, depois da instalação do CLA, era uma cidade que até essa instalação ela não tinha periferia. Alcântara hoje tem uma grande periferia violenta. Se a gente vai aqui para Camboa, para Ilhinha, para Liberdade, quem que nós vamos encontrar? São pessoas que vieram de Alcântara, que sempre fizeram esse trânsito, desde o século XIX. Nós temos estudos que mostram isso, que desde o século XIX sempre houve esse trânsito entre Alcântara e São Luís, porque Alcântara sempre produziu alimentos para São Luís. Então, o trânsito pelas embarcações sempre aconteceu e nós sempre tivemos moradores de Alcântara aqui e com relações profundas com lá. Mas isso se intensificou enormemente depois do CLA, gerando uma situação não mais de moradores, mas de moradores comuns, mas de moradores da periferia cada vez mais violenta. Então eles são massacrados duas vezes. É um massacre que começa lá no campo, quando eles são expulsos no campo, e que termina na cidade, quando eles são presos, quando eles são mortos, quando eles são destinados ou a despejados, ou tendo seus filhos destinados a serem bucha de canhão para o tráfico, porque é extremamente conveniente para o tráfico que cheguem jovens, crianças, adolescentes aqui na cidade, com sonho de ter um tênis, com sonho de ter consumo que eles não tinham acesso no lugar que eles viviam, e que vão virar bucha de canhão para o tráfico, e que é conveniente tanto para o tráfico quanto para a polícia, porque são esses que são presos, são esses que vão encher Pedrinhas, são esses que vão ser mortos no cotidiano violento da periferia da cidade. Então, por isso é que a gente volta àquela frase: é o desenvolvimento que gera miséria. Nós não temos um desenvolvimento que gera qualidade de vida, porque nós temos um modelo de desenvolvimento aqui que é predatório, e como disse bem Rafael, para atender interesses que não são locais. E no caso de Alcântara agora, qual é a nova disposição do governo federal? De ampliar a área de desapropriação em Alcântara, a área de desapropriação não, de ocupação, porque já foi desapropriado, mas a área de ocupação para atender o interesse dos Estados Unidos. Inclusive com indústrias que possam produzir componentes para essa tecnologia espacial. Onde fica a soberania nacional, Horácio? Com um comprometimento gigantesco da soberania nacional.
todos nós sabemos que onde os Estados Unidos se instalam, eles não saem mais. Em Cuba, que é inimigo dos Estados Unidos, nós temos lá a base de Guantánamo, que foi instalado pelos Estados Unidos, e ninguém consegue retirar aquela base de lá, por mais que ela seja considerada um lugar de terror, violação de arbitrariedade, tudo, né? Violação de tudo. De tudo, né? E os Estados Unidos instalam bases pelo planeta todo, e onde eles chegam, eles não saem mais. Então, isso é uma violação da soberania nacional, e aí o governo golpista de Temer, mais uma vez, baixa a cabeça para interesses que não são nacionais. Por isso a gente chama atenção para isso. É uma postura, uma posição colonialesca. É de quem submete o território, ou território nacional, ou território estadual, ou municipal, conforme o caso, a interesses que lhes são externos. Essa postura colonialesca a população não pode continuar aceitando. E nós temos que reagir a ela. Horácio, eu vi de um dos entrevistados da minha pesquisa, lá no Baixo Parnaíba, lá em Tabuleiro São Bernardo, seu Raimundo Temer, ele falando assim: moça, isso aqui foi um avião que colocaram para a gente, mas a gente não sabe pilotar. A gente estava falando de um modo de agricultura que eles tinham, né, de um modo de lidar com a terra, e implantaram lá um projeto de irrigação. É muito isso, né, essa noção, ou seja, quem está sendo afetado sabe, né, o tamanho, né, das consequências desse modelo de desenvolvimento. A gente pensa que superou etapas históricas, né? O professor Horácio aqui falando da colônia, que teria sido superada no começo do século XIX, né? 2 séculos. 2 séculos atrás, E a gente está aqui lidando com a mentalidade de colônia, né? Essa mentalidade que é a concentração na mão de poucos do destino de toda a gente, né? Rafael, você está chegando ao final do resenha, e eu queria colocar uma questão que acho que é a chave nisso. Vocês têm papel nesse, vocês, as entidades, a universidade, a OAB, as comunidades todas, e vai servir, serve para Cajueiro, serve para Alcântara. E aí 1 minutinho para cada um de vocês, que é resistir, né? Não tem outro caminho, né? É resistir, né? Eu acho que a gente não tem outra saída. Nós temos que resistir, temos que propor. Nós hoje já temos uma massa crítica importante nesse estado. Nós temos processos de resistência, e aí eu nem digo que a gente tem que resistir, a resistência já existe. A resistência está nas comunidades. Nós temos comunidades resistindo ao longo de toda a estrada de ferro Carajás e resistindo às arbitrariedades da Vale aqui no Maranhão. Nós temos comunidades resistindo no Baixo Parnaíba à expansão do agronegócio. Nós temos comunidades resistindo lá em Santo Antônio dos Lopes à exploração predatória do gás natural. Nós temos comunidades resistindo em Alcântara à expansão da base. Aqui no interior, no Baixo Parnaíba, as monoculturas, a monocultura, aqui no interior da ilha, nós temos comunidades na periferia da cidade, a resistência existe. Nós temos que dar visibilidade a essa resistência, dar força a ela e entender que dentro dessa resistência há um potencial de criação de um novo mundo, que não é esse mundo que está aí, que é um mundo predatório e que tem feito com que cada um de nós passe por profundos problemas, por desagrados enormes, né? E a gente tem condição de construir um mundo diferente. Rafael, 30 segundinhos para você. Essa coisa que as comunidades tradicionais, quilombolas, quebradeiras de coco, indígenas, né? As pessoas que lutam por moradia, elas efetivamente vivem num processo de resistência, mas esse processo é um processo silenciado, é um processo invisibilizado, porque efetivamente se trata de pessoas pobres. Né? E existe uma cultura, né, instalada na forma do poder político, econômico se concretizar, que é de não levar em consideração o que as pessoas percebem com muita clareza do que seria importante transformar. Né? Então, os processos de resistência coletiva e as instituições, elas precisam se comprometer com isso. Muito obrigado, Cris, obrigado, Horácio, muito obrigado. O Resenha volta no sábado que vem com um programa especial, né? Hoje o programa do ano. A gente ia falar do Centro Cultural da Vale, na Praia Grande, com 9 convidados especiais. Até lá.